Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que acabam de sintonizar o nosso canal. Na sentada social de hoje vamos falar sobre três aspectos. O primeiro aspecto está ligado a partidos, o segundo vamos falar de eleições e por fim vamos falar do poder. Estaríamos a falar aqui de uma trigonometria, uma relação de interdependência que existe entre estes três elementos que são fundamentais para a existência de um Estado, porque são eles que fazem funcionar de uma forma direta ou indireta uma sociedade, a economia nas suas diversas formas. Mas antes de entrarmos diretamente falarmos sobre os partidos, de princípio, o que é um partido? Um partido é um grupo organizado, uma associação que se junta de uma forma legal que tem como objetivo o poder. O partido normalmente ele representa um grupo de pessoas e representa aquilo que são os desejos, as ansiedades de uma determinada população para que a sua voz seja ouvida. Mas como vocês sabem, a sentada social ao falar dos partidos, há sempre uma necessidade de fazermos uma interligação do partido e a sociedade. Será que os partidos, quando são criados, eles visam o objetivo da sociedade ou visam o objetivo de um certo grupo? E olhando para a África, como é que surgem os partidos em África? Os partidos que dirigem os nossos países africanos, será que são mesmo partidos ou são movimentos de libertação que foram criados com a ajuda da Rússia e da China e com o andar do tempo foram transformados em partidos? Nessa linha de pensamento, África, no período da libertação, foram criados diversos movimentos que tinham como objetivo a libertação do povo africano, a chamada independência. Durante este período, os movimentos de libertação passaram a ser chamados de partidos depois da conquista da independência. São esses partidos que até agora continuam no poder e estão de uma forma direta ou indireta a fazerem a gestão da coisa pública cada dia que passa. Só que esses partidos, pouco a pouco, eles vão se adaptando para melhor poder governar. A questão que não quero calar é a seguinte: será que existe um melhor partido no mundo? Eu acredito que não, porque todos os partidos têm as suas falhas, porque têm uma ideologia que não é igual ao do outro. E muitas das vezes não é o partido que resolve os problemas de uma nação, porque o partido, como o próprio nome diz, é um grupo de pessoas que se juntam com um determinado objetivo. Se é um grupo de pessoas que se juntam com um determinado objetivo, o objetivo não é comum, não é geral para uma nação inteira. Logo, a existência de um partido visa de uma forma direta ou não o alcance do poder. E nós sabemos que o poder ele não é partilhado por quem não comunga determinadas ideias. A África, depois da independência, nós temos verificado que durante o período das eleições, esse é um tema que vamos desenvolver mais à frente, há uma tendência de aglutinação, há uma tendência de alienação ao poder, porque esses partidos estão no poder durante muito tempo e quando se fala em poder, eles não vêem nenhuma hora certa ou não para se distanciar dessa situação, porque por norma o poder é bom e o poder vicia. E o homem, já como se diz, a política é a arte de governar e o homem usa o partido para alcançar o sucesso que deseja na sociedade. Agora vamos falar de eleições. O que é que são eleições? Como o próprio nome diz, eleição é um processo que consiste na escolha de uma pessoa para ocupar uma determinada posição. Também pode-se designar de cargo. Qual é o objetivo principal ao se realizar as eleições? Dissemos que é para ocupar um cargo. O que é que representa o cargo? O cargo em si é poder. Se eu participo numa eleição, eu vou transpirar, vou suar. O meu objetivo fundamental é, neste meu processo, ver se consigo ocupar uma posição, seja lá como diretor de uma determinada instituição, ou como diretor de uma escola, ou então como deputado. Essas eleições, elas podem ser eleições diretas, podem ser eleições universais, depende da forma como elas são preparadas. Mas olhando sempre para a nossa realidade africana, será que nós africanos estamos preparados para conviver com as eleições? Porque cada dia que passa nós assistimos tumultos, mesmo durante a campanha eleitoral, quando os resultados são divulgados, há um contestamento permanente. Ora, as instituições do Estado, elas são acusadas de favorecerem um determinado partido ou movimento e isto cria muita revolta. A questão que se coloca é a seguinte: como é que nós podemos melhorar a nossa situação? Será que é possível melhorarmos esta situação?
Partimos do princípio que a África, antes da invasão colonial, não havia partidos. Nós vivíamos em comunidade, em etnias, um determinado grupo, e tínhamos um rei ou um chefe de 10 casas ou 50 casas. Este é que ditava as normas e a vida andava. Mas quando nos tornamos independentes, fomos beber o chá da Europa, bebemos o sumo do Ocidente e passamos a acreditar que com as eleições poderíamos melhor dirigir. E o Ocidente sabe que em África não há eleições justas e transparentes. Se existem eleições justas e transparentes, isso não é em muitos países. Nós podemos citar alguns exemplos, talvez concretos, talvez na África do Sul, ou no Ghana, ou no Marrocos, mas também o próprio africano, cada dia que passa, já está a perceber que este modelo de gestão não é eficiente e por isso sempre contesta com as ideias de que temos de ter uma África livre e transparente na base de eleições. Sabemos nós que os líderes ou os presidentes que são eleitos nesse processo de votação, 90% eles não representam o interesse da sociedade, eles representam o interesse de um certo grupo. E quando esse grupo está em perigo e iminência, tudo se faz para poder controlar o poder. Ou seja, primeiro, para a realização das próprias eleições, o Ocidente tem que patrocinar essas eleições. Se o Ocidente não patrocina as eleições, em África não há eleições. Logo, está-se a criar uma condição para que o africano seja dependente do Ocidente. São dívidas criadas que podem levar 30 ou 50 anos para a sua liquidação. Mas também outro aspecto importante que tenho a fazer é, durante a realização das campanhas eleitorais em África, as pessoas se matam, as pessoas se humilham. Eu sempre faço a questão: você que está aí a correr de um lado para o outro a transpirar, será que você vai ocupar algum cargo dentro do partido? Será que você sabe por que você está a transpirar desse lado? Será que você sabe o que é que se pretende se por acaso votarmos no partido A, no partido B? O que é que muda na sua vida depois do partido A, partido B ganhar ou perder? Um conselho, amigo: se queres participar nesse processo democrático, saiba primeiro o que é que tu queres e o que é que tu não queres. Só assim é que a tua vida poderá mudar. Então, de uma forma direta ou indireta, faça um voto consciente. Caso contrário, você estará numa situação de alienação. Falando sobre eleições, há contestamento sobre a forma como as instituições africanas ligadas a eleições, elas funcionam. Como eu dizia, que em África, depois da independência, os movimentos de libertação transformaram-se em partidos. E esses movimentos de libertação confundem-se com o Estado, ou seja, o partido confunde-se com o Estado. Então, se o Estado confunde-se com o partido, nós estamos numa situação em que há partidarização do Estado, ou seja, a máquina do Estado, ela não funciona do jeito que deveria funcionar. Há uma desconfiança nos processos de tomada de decisões. Então, é essa forma de ser ou estar que faz com que haja muitos conflitos em África. A priori, não se acredita de que as instituições do Estado sejam eficientes. Cada dia que passa, no lugar das situações melhorarem, tudo vem a piorar. Até os mortos são capazes de votar. As pessoas são transportadas em caminhões de um país para o outro vizinho, ou então de um distrito para outro onde não há eleições, para um outro distrito onde há eleições municipais para poderem votar. Irmão, você que é membro de um partido A, partido B, durante a campanha eleitoral, evite entrar em conflitos, porque a eleição ou a campanha eleitoral é uma festa. Já dizia um político, um filósofo, já não me lembro do nome, que a política é a arte de governar. E quando alguém decide para entrar num partido político, é importante que tenha estômago de avestruz, ser capaz de engolir cobras, lagartos, pedras e muito mais. Não entre de emoção no partido A, no partido B, porque a tua vida pode mudar drasticamente. No dia em que tu decidires ser membro do partido A, partido B, entre com tudo e menos nada, porque a política tem consequências. Evite entrar em conflito com o outro. A gente não sabe amanhã quem estará no poder. Temos registrados de uma forma constante, sempre que chega o período de eleições, as pessoas se batem, se ferem, mas no final do dia, quando o partido B ou o partido A ganha, aqueles que se bateram e se feriram, às vezes nem chegam a ocupar o lugar de deputado, nem são indicados para ocuparem lugares cimeiros para a administração da coisa pública. Daí é uma lição a ficar: não se envolve em pancadarias sem ter a certeza qual será o benefício nesse processo em que você está a participar. Porque no final do dia, os que vão ocupar cargos são aqueles que estão a fazer campanha com uma viatura de marca Fortuna, aqueles que estão em frente e o carro tem ar-condicionado. Os que vão ocupar lugar são os mesmos que no mandato anterior tinham posições. Nunca se esqueça da lei da atração. O dinheiro vai onde
onde há dinheiro. O azar também vai onde há azar. Se você quer melhorar a tua vida, quer entrar na vida política, a primeira coisa que eu te peço é o seguinte: tome uma decisão racional de curto e longo prazo. Analise as consequências. Não grite só viva a Renamo, viva a Frelimo, viva a MDN. Tenha certeza de que você vai ocupar algum lugar. E eu sempre questiono: será que estamos numa sociedade justa ou transparente? Ou estamos na situação de alienação do poder, onde tudo temos que fazer para manter-nos no poder? O poder é bom. Este ponto vamos falar mais à frente. O poder, o que é? O poder é a capacidade de poder decidir sobre o outrem e esse outrem aceitar. Como é que se manifesta esse poder? O poder ele pode ser adquirido de uma forma legítima ou então usando da força. Na verdade, o poder é o uso da força para o alcance de um determinado objetivo. Sob o ponto de vista literário, segundo Maquiavel, o poder ele se divide em poder executivo e o governo, que executa as atividades do dia a dia em prol do povo, ou seja, o poder executivo ele visa a satisfação do interesse público. Temos também o poder legislativo, são as assembleias, a Assembleia da República, ela que desenha as leis, debate e aprova os decretos, leis, alterações da Constituição para a sociedade. E por fim, temos o poder judicial, está ligado aos tribunais, onde estes julgam aqueles que cometem erros, aqueles que desviam dinheiro, são corruptos e também tomam decisões sobre eleições, tomam decisões sobre diversos assuntos que devem ser tramitados em sítios corretos. Mas o poder é muito bom. Como eu dizia, o poder é doce. Se és o chefe de uma instituição, recebes a notícia de que a partir de amanhã você já não é chefe. Se tu não estiveres controlado, ficas maluco, até podes apanhar trombose. Quando se tem poder, o telefone toca a todo momento. E quando o poder desaparece, o telefone não toca e os bons amigos também desaparecem. Se tu tens o poder, e o conceito do poder diz que é a capacidade de influenciar os outros e impor a sua vontade, aí nós estaríamos a dizer que os partidos políticos, quando eles alcançam o poder, eles usam artimanhas, volto a dizer, usam artimanhas, que os estudiosos podem chamar de partidarização do Estado, para controlar o poder. Alguns usam ameaças para intimidar as pessoas, no sentido de que no próximo mandato temos que voltar a votar neles para eles continuarem no poder. E é sobre esse poder que assistimos cada dia que passa ditaduras, assistimos cada dia que passa guerras, assistimos cada dia que passa escândalos infinitos, mas cujo objetivo central é ter o poder. Daí que em África a maior parte dos dirigentes eles estão agarrados ou alienados ao poder. Por eles estarem agarrados ou alienados ao poder, eles conseguem estar no poder como um presidente, ter 5 ou 6 mandatos, 30 ou 40 anos no poder, e que isso traz consequências muito negativas, uma vez que mais de 15 anos no mesmo lugar, não há nenhuma mudança e, consequentemente, você dirige a instituição como se fosse tua casa. Por imagine 30 anos você como presidente, imagine 40 anos você como presidente. A gestão fica danosa, fica dramática e, ao mesmo tempo, tu perdes a legitimidade. Apenas a legalidade que você impõe é que lhe deixa lá. Por isso, em África, cada dia que passa, nós verificamos que as instituições do Estado, mais uma vez, elas estão partidarizadas. Se você é de um partido A e o partido B está no poder, tem que ter cuidado ao falar. Caso contrário, você perde emprego, sua família, até podem roubar tua mulher, você a ver. Em África tudo é possível, não só em África. Nós assistimos também na China, onde o presidente está no poder há tantos anos, mas também temos na Rússia, onde o Putin faz jogadas e jogadas e vai continuar no poder durante muito tempo. A questão que se coloca é: por que tantas artimanhas para se manter no poder? Só quem está a viver no poder é que pode explicar melhor, e nós, como assistentes, como acadêmicos ou intelectuais, vamos tentando trazer aquilo que é bom para a mudança de mentalidade das pessoas. De uma forma geral, os partidos ou as associações, quando elas são criadas, elas visam a conquista do poder, mas para conquistar esse poder, os partidos participam em eleições. E nessas eleições eles ganham. Quando têm um poder, eles trabalham, desenvolvem para satisfazer seus objetivos. Por isso, meu amigo, cada dia que passa, acredite
mais em ti. Como eu disse, o governo é um grupo de amigos. Esse grupo de amigos primeiro vai resolver problemas dele. Só mais tarde é que olhará para ti. Não fique à espera que o governo faça tudo por ti. Muito pelo contrário, o governo quer o seu imposto, porque com o seu imposto ele poderá fazer alguma coisa ou então poderá roubar muito mais. A nossa África precisa de uma visão diferente para que todos nós possamos prosperar em nome da nossa África. Até a próxima e Deus esteja conosco. Hasta la vista.